Olá, sejam muito bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre metas. Vou aproveitar o gancho do início do ano, onde a gente está definindo as nossas metas pessoais e as nossas metas profissionais, para poder falar da importância de definir uma meta. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrita e deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas para me ajudar a divulgar o meu canal. Então, eu vou falar sobre definições de meta, né? Qual é a importância disso? Eu sempre trabalhei com vendas e toda empresa que eu trabalhei, o empresário estipulava uma meta para cada vendedor. E isso, gente, é uma visão de empreendedorismo, tá? É isso que eu quero te passar. Porque a gente que trabalha na cozinha, a gente trabalha com a confeitaria, não pode somente fazer bolos, você tem que ter um direcionamento, que é essa a importância de você definir uma meta. Quando você define a meta para o seu negócio, você consegue ter um direcionamento e estipular estratégias de venda para o seu negócio, para o seu faturamento, para aumentar o seu faturamento. Então, por isso que é importante você definir metas, né? Metas semanais, metas mensais. Como que eu fazia? Eu já trabalhei das duas formas. Trabalhei tanto definindo metas mensais, como trabalhei sem definir metas. E eu vou te falar a diferença entre elas. Quando você trabalha definindo metas, você estipula o quanto você quer tirar no mês, quanto que você quer faturar no mês, né? Então vamos supor que você coloca aí um valor de R$3.000 por mês. Você vai faturar R$3.000 por mês. Como que você vai pensar qual estratégia que você pode fazer para poder faturar R$3.000 no mês? Só que às vezes você olha ali uma meta, né? Acha de repente um pouco alta, acha um pouco difícil de ser alcançado, mas quando você dilui essa meta na semana, por exemplo, o mês tem 4 semanas, você dilui esses R$3.000 que você quer tirar no mês, dilui em 4 semanas. E você pode ainda diluir mais ainda, diluir em metas diárias, tá? Que fica muito mais visível de ser alcançado. Então, vamos supor, você quer, né, faturar R$3.000 no mês. Você vai diluir isso por semana. Aí você vai ter que vender mais ou menos 750, mais ou menos por semana. Vou dar aí um exemplo. Então você vai diluir isso nos dias da semana também. Então vai ficar muito mais fácil de você alcançar, tá? Você vai conseguir visualizar melhor essa meta. Então você dilui aí. Vamos supor que você precise vender R$100 por dia, tá? Estou dando um exemplo. R$100 por dia. Você vende um bolo aí a R$30, R$35. Vai precisar vender o quê? 3 bolos, 4 bolos para você alcançar a sua meta? Então você vai pensar em estratégias para você poder vender 4 bolos por dia, tá? Eu estou dando um exemplo aí de um valor, mas você vai definir aí a meta que você quer alcançar. E isso pode variar, pode ser a sua definição de meta, não precisa ser todo mês o mesmo valor, tá? A gente que trabalha na confeitaria, a gente tem os meses, né, que vende mais, tem esses mês festivo, né, como o Natal que teve agora, mês de Páscoa que já está vindo. Então, esse mês que teoricamente, você vende mais, você vai ter uma meta maior. Então, você vai definir a sua meta de acordo com o mês, né? De acordo com o seu dia a dia. Por exemplo, se você está começando, de repente a sua meta vai ser um pouquinho mais baixa, tá? Para você também ser alcançável, né? Também não adianta você colocar uma meta muito alta e você não conseguir e se frustrar. Quando eu trabalhava em loja, por exemplo, eu trabalhava, quando eu entrava na loja, o gerente me passava a minha meta mais baixa de um vendedor que já estava trabalhando na loja. Então, é a mesma coisa com a gente na cozinha. A gente que está começando, a gente vai colocar uma cota, né, uma meta mais baixa, de acordo com a nossa carteira de cliente. Conforme você vai conquistando outros clientes, novos clientes, a sua cota, a sua meta
vai aumentando, tá? Então a importância de você definir uma meta é essa, você vai pensar em estratégias para você poder vender. E isso também vai te impulsar a querer mais, sempre mais, a querer vender mais, vai te estimular também a vender mais. Por quê? A gente que trabalha na confeitaria saudável, na cozinha da nossa casa, a gente não trabalha só fazendo bolo. Não é a mesma coisa que você trabalhar em um restaurante, você vai ficar trancado na cozinha, vai fazer, vai produzir e o empresário vai vender. Não, no nosso caso, a gente produz e a gente vende. Então, sim, é importante você estimular essa meta de vendas para você poder estar sempre pensando no seu faturamento, quanto que você quer ganhar, quanto que você quer faturar no mês, tá? Então, isso vai te dar um direcionamento, porque quando eu trabalhava em casa, fazendo os meus bolos sem ter uma meta definida, eu me sentia muito perdida. Então, assim, se eu vendesse um bolo, era lucro. Essa é a diferença. Quando você tem meta, você vai estipular ali 3 bolos por dia, fala 3 bolos por dia, é fácil, vou vender assim, vou vender assado, e você consegue vender 3 ou até mais, tá? Então, quando você não tem meta, você vai fazer o bolo e se vender, é lucro, tá? Então, se você vender um bolo, é lucro. E isso, conforme vai passando ali o seu dia a dia na cozinha, produzindo, vai desgastando, vai te desmotivando, porque você não está almejando nada, você não está almejando um crescimento, você não está almejando uma evolução, né? Então, você definindo uma meta, você consegue até mesmo se animar em produzir, se animar em vender, tá? Você tem que entender que você faz bolo, você produz e você vende também. Então, dessa forma, você consegue fazer estratégias de vendas. E quais são as estratégias de vendas, né? As possíveis estratégias. Tem muitas, mas eu vou te dar algumas opções, algumas ideias para você poder colocar em prática, tá? Ideias essas que são experiência minha. O que eu fazia? Eu estipulei ali a minha meta, o meu faturamento. As minhas estratégias eram quais? Ou eu fazia degustações, e degustações com fins em vendas, tá? Então, assim, a gente vai para algum lugar estratégico, que pode ser uma loja de produtos naturais, pode ser algum consultório de nutricionista, de endócrino, ou até uma loja de roupa feminina, um salão de beleza. Você vai até a loja, leva os produtos que você já tem prontos, por exemplo, bolo. Você faz algumas opções de bolo, alguns sabores de bolo, e esses bolos você pega um sabor ou 2 e coloca para degustação. E nisso a pessoa vai experimentar, o seu cliente vai experimentar e ele vai gostar e vai querer comprar. Então é uma degustação não somente para captar cliente, mas também para vendas, tá? E funciona muito. A outra opção também que você pode fazer é na divulgação dos seus produtos, né? É como? Nas redes sociais, seja ela pelos stories ou mesmo pelo feed. Nos stories você pode mostrar ali o passo a passo, você fazendo ali o bolo, você pode mostrar a calda de chocolate, você preparando a calda de chocolate, preparando o bolo, ou o bolo saindo do forno quentinho, mesmo para poder atrair, despertar o desejo do seu cliente. Mesma coisa no feed. Eu mesma postei esses dias um bolo de cenoura, onde eu coloquei a calda, filmei colocando calda de chocolate, e isso despertou o desejo de muita gente e, consequentemente, as pessoas te procuram para encomendar esse bolo, tá? Então essa é uma forma também de você vender, de você captar clientes. Outra forma que eu usava muito era aquelas listas de transmissão. Isso funciona muito também para quando a gente tem cliente já, tá? Eu fazia uma lista de transmissão com os meus clientes, colocava lá os contatos deles e colocava fotos dos produtos que eu tinha pronta entrega, divulgava, né, o meu produto. Gente, eu tenho tal bolo, tenho 3 bolos, a pronta entrega, de sabor tal, valor tal, e você vende.
Gente, é venda imediata de verdade, tá? Eu tô falando aqui comprovado por mim mesmo e eu vendia muito assim. Então, você pensando em metas, você vai se movimentar. A palavra é essa, você vai se movimentar para poder vender. Quando você não estipula metas, o que vende é lucro. Então é muito diferente. Se você vender um bolo, quando você não tem uma meta, quando você vende um bolo, tu fala, vendi um bolo. Agora quando você tem uma meta, que você vende 3, 4 bolos, ou até mais da sua meta, né? 4 bolos, por exemplo, tu fala, caramba, bati minha meta do dia. Pô, bati minha meta do dia, meio-dia, eu já vendi todos os bolos. Vou aumentar minha meta. E é isso. Você vai estimular a vender mais, tá? Isso é muito natural. Então, é sim muito importante você ter uma definição de meta e ter uma visão de empreendedor, tá? Eu te dei o exemplo da loja de roupa que eu trabalhava, que a verdade é que todo empresário define metas, tá? Então, você tem que se enxergar não somente como uma pessoa que produz bolos, que faz doces, tá? Você tem que se ver também como uma vendedora e não ter vergonha disso, tá? Então é muito importante você ter essa definição de meta. A dica que eu te dou é essa. Você vai colocar ali todo início de mês, tá? Você vai pensar quanto que eu quero vender nesse mês. 3 mil reais? Você vai pegar 3 mil reais, vai diluir na semana 3 mil reais, vai ficar ali um valor mais baixo por semana e esse valor por semana você vai diluir por dia, então vai ficar muito mais viável de você atingir a sua meta e sempre colocar uma meta atingível, tá? Ah, cara, eu quero faturar 5 mil reais, mas eu tô começando hoje, então é ser realista também, tá? Lembrando que, como eu dei como exemplo também, quando eu trabalhava em loja, já tinha outras vendedoras há mais tempo que eu, a minha meta era mais baixa e ela ia aumentando conforme eu ficava mais tempo na loja, conforme eu ia conquistando mais clientes, novos clientes, tá? Também não pode se acomodar, vou colocar uma meta mais baixa porque eu não tenho cliente. Não, você tem que colocar uma meta ali atingível, né, realista, mas também almejando o crescimento, tá? Sempre com aquela visão de evoluir, tá? De conquistar novos clientes, de crescer mesmo financeiramente. Então, essa é a vantagem de você definir metas, você consegue fazer um planejamento de vendas, você se sente mais estimulada, você tem um porquê, estou fazendo bolo porque a minha meta é de vender 3 bolos, então você tem um porquê de estar trabalhando. Quando você não define essa meta, você vende o que tem, e se não tiver cliente, não vendi. Se tiver cliente, é lucro. E não é isso que a gente quer, que a gente deseja, né? Então, espero ter aí te impulsionado, te dado uma orientação para você fazer a sua meta mensal. Se você ainda não fez, ainda dá tempo. Ai, cara, eu tô no meio do mês, eu não fiz minha meta ainda. Não tem problema, você pode fechar a sua meta, começar a meta dia 20, por exemplo, dia 20 de janeiro. Dia 20 de fevereiro fecha o seu mês, tá? Então não precisa necessariamente ser no início do mês. Está de férias, você ainda não começou na produção, você pode fazer isso. Quando você voltar, você define a sua meta e fecha o seu mês a partir do próximo mês, né? No dia que você começou. Então, se você começar no dia 20 de janeiro, você fecha no dia 20 de fevereiro. E nisso você pode fazer até uma planilha para você poder acompanhar suas vendas, tá? Isso também vai te ajudar muito. Então, se você conseguir também novos clientes, você pode fazer uma planilha de cadastro de clientes. Então, nesse cadastro tem o telefone, e o telefone vai te ajudar o quê? A colocar na lista de transmissão. Então, vai aumentar ali o seu contato, né? Sem contar que um cliente, você pode também conseguir o boca a boca, o cliente vai falando com o outro e você vai aumentando mais ainda o seu faturamento. Mas a ideia é essa, é você definir uma meta mensal para o seu negócio, tá? Você vai conseguir fazer estratégias de aumentar o seu faturamento.
de saber quanto que você vai ganhar e você vai ter um direcionamento do que vender, aonde vender, fazer mesmo estratégias de venda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não curtiu, curte aqui embaixo, dê o seu like e compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo.